A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Como tinha dito que queria postar um vídeo no sábado, aqui estou eu para a graça e misericórdia de Deus. Sou grato a Deus, primeiramente, lógico, que o nosso Deus nos ajude a dizer para os irmãos uma palavra da parte de Deus, amém? Não é uma pregação, é como se fosse um ensinamentozinho, alguns versículos da parte de Deus, amém? E hoje eu quero falar lá em Efésios, capítulo 2, e no seu verso do 8 ao 10. Como havia falado, Efésios capítulo 2, versículo do 8 em diante, Novo Testamento, que diz assim a palavra de Deus: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, meus irmãos? Podemos sim e temos o privilégio e a graça de Deus, que temos a salvação. E não é um dom nosso, como diz aqui em Efésios, para que nós não se gloriamos, nos exaltamos, mas sim é um dom de Deus. E que pela misericórdia, também quando tem palavras pregadas, o Evangelho, recebemos e plantamos o Espírito Santo para ter nosso coração. E quando cada vez mais abrimos nosso coração, nos rendemos a Cristo. Amém? Eu também queria deixar um versículo lá em Lucas, no seu capítulo, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19 e no seu verso 10. Lucas, no seu capítulo, ainda no Novo Testamento, no seu capítulo 19 e no seu versículo 10. Vamos caçar aqui o Evangelho de Lucas, perto do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10. Que diz assim, é muito bonito esse versículo: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se haveria perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se haveria perdido. Se você também tem uma Bíblia aí em sua casa e você puder nos acompanhar os versículos, os textos bíblicos que eu estou citando aqui, amém. Se não puder, se você puder também anotar e depois você vê, amém também. Se não puder, acompanhe pelo vídeo. Mas o que eu lhe indico é você pegar sua Bíblia e acompanhar também, amém? E também tem um texto bíblico lá no Evangelho de João, depois de Lucas. Eu gosto sempre de começar num livro e sempre citar alguns versículos, amém? Para a honra e glória de Deus e pela misericórdia do Altíssimo. Lá no Evangelho de João, no seu capítulo 5 e no seu verso 24, é muito bonito também. E depois desses versículos, vamos passar para outro versículo, que é no Evangelho de João, no seu capítulo 10 e no seu verso 28. Mas vamos logo ler isso aqui, que diz assim: na verdade, vos digo, que quem ouver a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pois sabemos que quando aceitamos a Jesus e servimos com fidelidade, somos falhos, somos fracos, pecadores, mas quando o nosso esforço, nós nos esforçamos para Deus, Ele nos concede a vida eterna, enquanto estamos servindo a Ele com fidelidade. Enquanto que eu digo assim, não saímos, não nos afastamos de Deus, não se desviar do caminho de Deus, mas prosseguir, mesmo sendo falho, sendo pecador, mas pedindo perdão a Ele todos os dias e prosseguindo na caminhada. Amém? Como falei agorinha, há pouco, Evangelho, no mesmo livro, Evangelho de João, capítulo 10. Passa aí algumas páginas da sua Bíblia. Capítulo 10 e versículo 28.
quase que eu esqueço aqui na minha mente, falhas do ser humano. Versículo 28 que diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém arrebata da mão de Deus a vida eterna que Ele nos concede. Só nós mesmos, se quisermos sair da presença de Deus. Aí é uma escolha nossa. Mas quando nos dispomos a ficar firmados em Cristo e prosseguimos no seu caminho, Ele nos concede e está conosco, nos ajudando. Amém? Eu também quero ler, já que eu estou aqui no Evangelho de João, estou bem perto aqui de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler também um versículo lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e no seu verso 12. É muito bonito também, muito forte. Que diz assim: eu e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu vou repetir aqui esse versículo que é muito forte. Eu e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém? É muito forte esse versículo. E também eu quero ler, quero ler aqui mais 2 versículos, que se encontra lá em Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. São todos seguidos: Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, Romanos, no seu capítulo 6, e no seu verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero ler Romanos capítulo 10 e versículo 9. Estamos já encerrando. Que diz assim: a saber se com tua boca confessarás ao Senhor Jesus e em teu coração, perdão, meus irmãos, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E para encerrar, eu quero ler Evangelho de João, voltando lá para João, capítulo 3, e no seu verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, e seu verso 16. Porque diz, ou melhor dizendo, versículo 16 e versículo 17, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, meus irmãos? Vendo este versículo aqui, eu quero encerrar neste versículo. Sabemos que o amor de Deus é incondicional. Incondicional quer dizer isso. Não tem amor igual. Nós amamos os seres humanos também, amigos, irmãos, mãe, pai, mas não como Deus ama nós, porque nós somos pecadores, somos seres humanos errantes. Muitas mesmo, erramos mais do que acertamos, mas mesmo assim Deus, com seu infinito amor e sua misericórdia, Ele não nos abandona, Ele nos ajuda. Amém? Então eu quero deixar esta palavra para você, que tem sim uma salvação, que é a salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concede, quando nós renunciamos a nós mesmos e pedimos perdão a Ele e servimos a Ele. Amém? Então eu quero deixar esse versículo aqui para vocês e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. E curtam, compartilhem, comentem e peçam sugestão de vídeos, se possível for. Amém? E que fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham um bom dia.